Depois de 9 meses fechado, o Museu Histórico de Ribeirão foi reaberto. O local teve o telhado e o forro trocados, mas ainda será preciso outras ações para recuperar completamente um dos espaços culturais mais importantes da cidade. As visitas ao Museu Histórico de Ribeirão já estão liberadas. O local estava interditado desde março, quando parte do teto caiu após uma infestação de cupins. A madeira do forro e o telhado foram trocadas. A reforma só foi possível por causa de uma parceria da Secretaria da Cultura e empresas da região, que disponibilizaram R$400 mil. Não representa mais nenhum risco, que era o risco de desabamento do forro e mesmo do telhado. Isso tudo hoje está 100% sanado. O museu está preparado, pronto para receber novas visitas. Apesar da reabertura, que contou até com o descerramento de placa, o museu ainda precisa de mais cuidados. Portas continuam danificadas. Janelas estão com vidros quebrados. Para este historiador e pesquisador, um reflexo da falta de manutenção nos últimos anos. Toda casa, todo imóvel precisa de manutenção, mas que elas sejam executadas periodicamente, fiscalizadas periodicamente. E esperar um problema acontecer para depois correr desesperadamente atrás da verba é o caminho errado. A museóloga responsável pelo local reconhece que ainda é preciso muito trabalho no complexo, inclusive no acervo, já que algumas peças foram atingidas pela infestação de cupins e necessitam de restauro. As peças vão precisar passar por restauro, algumas, né? Nós vamos ainda ter que restaurar portas, janelas, assoalho, né? Uma série de acabamentos da parede, enfim, que está o reboco soltando. A cultura é uma das secretarias que tem um orçamento menor, infelizmente. Então, pouca coisa dá para se fazer. É importante mudar a cultura do gestor público no sentido de que haja investimento. O arquivo do Museu Histórico está sendo catalogado e ainda será definido quais materiais ficarão expostos aqui. O Museu do Café permanece fechado. Parte do telhado teve infiltrações. A reforma já teve início, mas ainda não tem uma data para o local ser reaberto. A Casa do Colono será o próximo espaço a ser reformado. O investimento é de R$250 mil, dinheiro que veio através de uma emenda parlamentar. O projeto já está pronto. Uma licitação para contratar a empresa chegou até a ser feita este ano, mas deu deserta, ou seja, sem interessados. Por isso, o processo vai ficar para o ano que vem. A prefeitura não está com credibilidade diante de ninguém. Então, ninguém quer se aventurar a fazer uma reforma, encarar uma licitação, porque não sabe se vai receber corretamente. Tomara que a próxima gestão seja adequada para que esses problemas parem de acontecer. Cláudia Prates para o Jornal da Clube. Golfeto, ações do tempo e a falta de manutenção no local podem deteriorar a história da cidade? Claro, exatamente por isso é que é necessário se cuidar dos equipamentos culturais. O que são equipamentos culturais? São, por exemplo, museus, bibliotecas, casas, salas de cinema, teatros, por exemplo, estes. Mas, fundamentalmente, é importante se saber que, mais do que cuidar, eles carecem de um zelo, que é a mesma palavra que tem no latim a origem de sil. Sil é o apetite sexual dos animais. Cuidar da mesma maneira dos equipamentos culturais, com aquele zelo específico da atração sexual. Portanto, é preciso uma atração constante. Os equipamentos devem ter esse tratamento. Os equipamentos culturais abrem a porta da educação para a sensibilidade. Estesis quer dizer sensibilidade e estética. Tanto que a anulação da sensibilidade é anestesia. Quando se anula a sensibilidade, se fecha as portas para a cultura. E não é possível se ter educação sem cultura. Aliás, é possível, mas educação sem cultura é adestramento. Educação é a dos animais, de uma maneira geral. Sem cultura, sem os equipamentos culturais. A educação que abre o campo, que abre as portas
da sensibilidade para a entrada da cultura é exatamente a educação dos sentidos. As pessoas precisam, mais do que ver, precisam enxergar. Enxergar é ver o que os outros não veem. Mais do que ouvir, precisam escutar. Escutar é um plus. E esse plus de escutar em relação a ouvir e de enxergar em relação a ver e dos outros sentidos é que demonstra que a porta está aberta para a percepção da cultura de uma maneira geral. É preciso, por exemplo, levar em consideração esse aspecto, porque a cultura é o complemento fundamental da educação, é aquele que mostra que a sensibilidade, portanto, a utilização em sentido máximo dos sentidos coloca a pessoa em sintonia com a beleza. Artes, de uma maneira geral, são sempre uma forma de se ter propensão adequada à beleza. Aliás, arte, de uma maneira geral, é propensão e busca da beleza. É isso.